Olá, muito prazer, eu sou o Wellington Filho e aqui eu vou te dar dicas sobre diabetes, doenças autoimunes, doenças inflamatórias e nessa sequência de 7 vídeos você está aprendendo nessa jornada, está entendendo tudo sobre diabetes e se essa doença tem reversão ou não. Bom, eu já falei e aqui nesse vídeo você pode ver o que é o diabetes tipo 1 e tipo 2. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho, conversar um pouco com você sobre por que eu me tornei diabético? Por que uma pessoa se torna diabética? Ou por que eu já nasci diabético e a minha diabetes só piora? O que acontece hoje, e aqui eu quero aproveitar para você e dizer, olha, compartilhe esse vídeo, converse com pessoas que têm o diabetes, ajude essas pessoas. Infelizmente, as pessoas que têm diabetes são muito mal informadas e não é culpa delas. Essa culpa recai muito até nos profissionais que atendem essas pessoas que simplesmente dizem, ó, você tem diabetes, não tem cura, vai tomar remédio para a vida toda. Isso vai mudar nessa série de 7 vídeos que você vai assistir aqui. Você vai ver que sim, tem possibilidade de reversão. Assista todos os vídeos. Bom, hoje é cada vez mais comum o diabetes. E crianças, né, com 14 anos de idade já são diabéticas. E por que será que isso acontece? Por que será que hoje só aumenta a quantidade de remédios? Por que será que mesmo com essa medicina aí fantástica, incrível, né? As pessoas só têm que gastar com mais e mais pílulas e o problema não se resolve? Bom, o que as pessoas não sabem é que o diabetes basicamente ele piora no caso do diabetes tipo 1 e também no diabetes tipo 2, basicamente porque uma pessoa, ela ao longo da vida ingeriu muitos alimentos que se transformam, que se convertem em glicose, em açúcar dentro do nosso corpo. O que você come se transforma em glicose. Grande parte dos alimentos, não são todos os alimentos. O nosso organismo produz glicose também por outros meios, mas a conversa aqui é falar do grosso, do 80-20, falar daquilo que realmente importa, aquilo que faz a diferença. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso só vai atrapalhar. Eu tenho que dizer para você o que realmente causou o seu diabetes, ou por que uma pessoa que tem diabetes tipo 1 acaba tendo uma piora na doença por conta disso. E o que eu quero falar é que, e já falei isso, é que os alimentos de um modo geral, eles se transformam em glicose, grande parte deles. E principalmente os alimentos que são os carboidratos, tá? Os carboidratos, eles acabam, no fim das contas, em linhas gerais, se transformando em glicose. E você já viu na aula anterior que a glicose, quando ela entra no nosso corpo, ela aciona o nosso pâncreas, no caso do diabetes tipo 2, que ainda, em tese, produz insulina ou produz muito pouco. Ou mesmo aquela quantidade de insulina não é suficiente para fazer com que aquela glicose entre na célula. E você aprendeu sobre o fenômeno da resistência à insulina. Ou seja, mesmo a pessoa produzindo insulina, em certa quantidade, aquela insulina não consegue abrir a célula para fazer a célula pegar a glicose, porque ela desenvolveu resistência à insulina. Assista a aula da primeira sequência de 7 vídeos que você vai entender exatamente isso. Então a pessoa adquire diabetes porque ao longo da vida ela fez, por assim dizer, muitos desaforos e não é culpa dela. Muitas vezes ela comeu muitos alimentos que se transformam em glicose. E aqui, uma dica para você. Muitas vezes a gente pensa assim, ó, poxa, a pessoa é diabética porque ela gosta de comer muito doce, ela come muito doce, olha, só quer saber de comer doce. E não é bem assim. Não é doce, só o doce, não é só aquilo que tem o sabor doce na sua boca. A pessoa ela tem diabetes muitas vezes porque ela come alimentos que têm uma grande quantidade de carboidratos, que no fundo, no fim das contas, esse alimento vai se transformar em açúcar no sangue, vai se transformar em glicose. E nem interessa muito, tá? Se o alimento é integral ou não. Muitas pessoas dão um valor excessivo às fibras. Nossa, a fibra é como se fosse uma parede de concreto que vai proteger o seu organismo e nenhum açúcar vai entrar. Não caia nessa, eu vou falar sobre isso também nessa sequência de 7 vídeos, tá? Às vezes um alimento integral,
ele contém mais açúcar do que um alimento que não é integral e as fibras não vão fazer grandes efeitos. Então, basicamente, a gente come proteínas, a gente come carboidratos e a gente come gorduras. Mas o principal, eu quero focar no principal. Vai ter gente aqui que vai dizer, não, mas as proteínas também estimulam aqui não sei o quê. O principal, que é o 80-20, aquilo que faz a diferença e que arrasta e que derruba, são os carboidratos. Se você come muitos alimentos que têm carboidratos, eles vão se transformar em glicose no seu corpo. Transformando em glicose no seu corpo, você vai precisar disso aqui, ó. Não adianta, você vai precisar de insulina. Insulina. Se você tem diabetes tipo 1, o que vai acontecer? Você vai precisar de mais doses de insulina, aquela dose que você compra em farmácia para lidar com essa glicose. O grande paradoxo hoje é o seguinte, as pessoas dizem para você, olha, não, você pode ter uma vida normal, fique à vontade, como o que você quiser. Como o que você quiser, mas às custas de mais remédio, às custas de mais insulina. Não pense que comer o que você quiser, você que é diabético, comer o que quiser, você não terá que tomar mais remédio. Quanto mais o que quiser, mais remédio, mais dinheiro e mais resistência à insulina você tem. Então achar que você tem a doença e tem ainda essa liberdade de comer o que quiser, pode não ser bom para você, de verdade. Olha, eu já até perdi as contas, às vezes eu falava, quando deu 10 mil eu parei de contar, né? Eu já ajudei mais de 10 mil pessoas, hoje esse número, enfim, eu nem conto mais. Mais de milhares de pessoas a entenderem como reverter o diabetes, como é que se reverte essa doença. Isso com base em estudos científicos, com base no que realmente funciona, que é a base. A medicina tradicional, de um modo geral, ela foca muito nos sintomas, no que a pessoa sente. Então, o seu organismo aqui embaixo está com glicose, né? Então eu vou te dar um remédio para diminuir a glicose aqui dentro, quando na verdade eu deveria trabalhar a base. E nessa sequência de 7 vídeos você vai entender claramente isso. Percebe que uma pessoa se torna diabética porque ao longo da vida dela, ela comeu muitos alimentos que se transformam em açúcar? Me dá uma dica, Wellington, de alimentos que se transformam em açúcar, por favor. Arroz, farináceos de um modo geral, trigo, fécula de mandioca, a fécula de mandioca que é a maisena também, todos os farináceos de um modo geral, e não é doce, né? Basta você olhar nos ingredientes, né? Você pode também seguir aqui os meus outros canais, você vai ver que lá eu falo muito sobre esse assunto, tem todos os links aqui, tem até, lá eu faço até vários testes, né? Onde eu meço a minha glicemia, eu pego lá um aparelhinho, né? Pego lá um aparelhinho, lá um glicosímetro, meço antes e meço depois, faço essa medição no aparelhinho, coloco lá e como aquele alimento e vejo o que acontece. Porque muita gente que precisa medir com um aparelhinho sempre, não faz isso, né? Ela come e confia plenamente no que o profissional lá diz para ela, ó, não, faz isso e tal. E você é a pessoa mais responsável pela sua saúde. Por que você vai terceirizar isso, deixar que outra pessoa cuide da sua saúde? Você é o principal. Esse profissional que cuida de você, vê você durante 10 minutos, 15 minutos. Muitas vezes é só para trocar de receita, aumentar a receita. E o diabetes é uma doença muito grave, muito perigosa e silenciosa e rápida. Ninguém morre de diabetes, morre dos efeitos do diabetes. Então, é um infarto, é um problema renal, é uma disfunção sexual, cegueira, enfim. Então, o que eu quero dizer para você é que você é a pessoa responsável em cuidar da sua saúde. E o que acontece, o que a medicina faz hoje é o seguinte, ó, coma à vontade, fique à vontade, pode comer, o remédio vai controlar e tá tudo bem, vida normal. E não é vida normal, porque você vai aumentar todos esses problemas aqui. A pessoa só aumenta o problema e tem gastos, né? Muitos gastos com medicamentos. E que vida é essa? E a base, para você trabalhar a base é o seguinte, ó. Pense que hoje a forma tradicional de lidarem com o diabetes é o seguinte, você está debaixo de um chuveiro e está caindo água em você. Aí vem uma pessoa e fica te entregando toalha. Não sai do chuveiro não, continua se molhando aí, tá tudo bem, vida normal, tá? Mas vai se enxugando aí. Quando na verdade teria que pegar essa pessoa e tirar debaixo do chuveiro, né?
trabalhar a causa, né, que é a resistência à insulina, basicamente, a questão dos alimentos, hábitos de vida, estilo de vida e outras questões que são muito importantes, que precisam ser trabalhadas. E aí sim, essa pessoa vai conseguir resolver definitivamente esse problema. Mas será que existe um interesse em se fazer isso? Não. Então, esse vídeo é para te dizer como você se tornou diabético, como a pessoa se torna diabético. Basicamente, no diabetes tipo 2 são os hábitos alimentares. São os hábitos alimentares. Mas não pense que uma pessoa que tem diabetes tipo 1 não sofre se manter os hábitos alimentares errados ou os hábitos alimentares que não são saudáveis. O diabético tipo 1 também pode ter resistência à insulina. E aí é o pior dos mundos. A pessoa já não produz insulina. E a insulina que ela injeta, que ela faz uso, ele começa a ficar resistente também àquela insulina. E cada vez mais vai precisar de mais e mais insulina. Por quê? Porque a pessoa está precisando de muita insulina, porque está comendo muitos alimentos que se transformam em glicose, aí vai precisar de cada vez mais insulina e as células vão ficar do mesmo jeito resistentes à insulina. Então, hábitos de vida vale para todo mundo. E nessa série de 7 vídeos, esse é o segundo, você vai aprender também que mesmo no diabetes tipo 1 é possível reduzir em até 70%, 80% a quantidade de medicamentos. E no diabetes tipo 2 é possível sim reverter, fazer a remissão dessa doença. Continue seguindo a nossa sequência aqui de 7 vídeos, entender tudo sobre o diabetes e se é possível ou não reverter o diabetes. Aqui embaixo tem os links dos meus canais que você pode seguir, continuar me seguindo, compartilhe com alguém que você ama, que você gosta, porque essa doença é uma doença traiçoeira e silenciosa e você pode ajudar muitas pessoas. Até o nosso próximo vídeo.